Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez subo a essa tribuna para falar contra o projeto do aumento do número de deputados. A Constituição manda nós termos representação proporcional. O que essa casa está aprovando é um texto inconstitucional, é um texto que muito provavelmente vai ser derrubado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal e depois vai ter gente reclamando de intervenção do Supremo. A Constituição é clara, que a representação tem que ser proporcional e que o único limite é o teto de 70 e é o piso de 8. O que a gente está fazendo aqui é fazer com que alguns estados tem mais população, vão ter menos deputados federais do que estados que têm menos população. Façam a comparação de como o texto final está ficando, comparando a população e os números de deputados federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente está aumentando uma distorção que já existe, descumprindo o texto da Constituição, piorando a representação e ainda aumentando o número total de deputados federais. Eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça de uma PEC que diminui o número mínimo de parlamentares para 4 para reduzir a desproporção que a gente tem na representatividade sem precisar aumentar o número de deputados, sem precisar aumentar o gasto. Essa é a proposta que eu coloco para Vossas Excelências. Agora, eu sei que isso nunca vai passar no plenário dessa casa. Eu sei que a gente nunca vai ter 308 votos para isso, para atender uma demanda democrática, que é fazer com que o voto de um cidadão vale a mesma coisa em todos os estados e que o cidadão de São Paulo não seja um cidadão de segunda classe, mas mais do que isso, o que a gente tem aqui é uma acomodação de interesses que não enfrentam o problema. Eu tenho visto alguns parlamentares falar, não, é melhor a gente legislar do que deixar para o Supremo. A Constituição manda a gente legislar há 40 anos e a gente não legislou em 40 anos. E aí, o próprio Congresso Nacional aprovou a existência de um instrumento chamado ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que quando o Congresso é omisso, ele próprio é notificado pelo Judiciário para legislar. E o mandado de injunção, que quando o Congresso é omisso, o próprio Judiciário estabelece o exercício do direito enquanto o Congresso não legisla. É exatamente isso que está sendo feito. E aí, o que a gente faz aqui no final? Aumenta a distorção contra o texto da Constituição. Amanhã o Supremo vai derrubar e vai ter razão, porque vai estar com base no texto da Constituição, que dita a proporcionalidade, e vai ter deputado aqui chorando de abuso do Supremo, quando o Supremo vai ter atuado de maneira correta. E olha que isso tem sido muito excepcional. E olha que tem sido raro ver decisão correta do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, meu posicionamento absolutamente contrário e a vergonha de ver a maior parte dos parlamentares a favor. Como vota o PSD? Senhor presidente, parabenizar a condução dos trabalhos, a coragem de enfrentar essa matéria tão importante, em especial para os estados que terá perda de participação, de representatividade. A nossa Bahia vota sim, junto com o partido, com o PSD. Não podemos, estados importantes como a Bahia, como o Rio de Janeiro, como a sua Paraíba e demais estados, perder representatividade e, portanto, o PSD orienta sim. É importante que possamos debruçar com a maior brevidade possível aqui na Câmara e também no Senado Federal para pacificar esse tema tão importante. Como vota o PT, deputado Ayrton Faleiro? Senhor presidente, o partido libera a bancada, mas já que o líder liberou a bancada, vou me sentir aqui à vontade para dizer que eu votei sim e defendo o voto sim, porque o Estado do Pará tem uma bancada menor do que nós temos direito. Nós temos direito a mais 4 vagas. E com 4 vagas a mais, aumenta a nossa representação política nas decisões aqui do Congresso e o povo do Pará só tem a ganhar. Obrigado. Como diz o nosso artigo 152, o parágrafo 1º e seus incisos e também o parágrafo 2º, quando a urgência é aprovada, e nós já tivemos isso aqui na casa por inúmeras vezes, o projeto sempre foi votado, o projeto de lei complementar, sempre foi votado aqui em um turno só. Portanto, indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência, como nós já sabemos aqui na casa, como funciona o nosso dia a dia. Está encerrada a votação. Questão de ordem, presidente. Precedência, senhor presidente. Questão de ordem. Sim, 270, não 207. O substitutivo está aprovado.
estão prejudicados a proposição inicial e o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A gente ouviu o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, que se posicionou contrariamente. Ele representa o geral das opiniões contrárias a esse projeto, então a gente traz para você a fala dele, para você acompanhar conosco aqui, portanto, um pouquinho do que foi o debate em torno desse assunto. Meu posicionamento contrário ao aumento do número de deputados vem primeiro porque é uma desproporção, né? A gente está fazendo com que deputados que representam estados menos populosos tenham mais deputados, prejudicando os deputados de estados mais populosos, como o estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e outros estados. Além disso, a gente tem um aumento de gastos, né, de dezenas de milhões de reais, com mais parlamentares, mais verba de gabinete, mais cota parlamentar, mais emendas parlamentares, num momento de crise, num momento que o governo está aumentando o imposto para cobrir o rombo da gastança do Poder Executivo, e aí vem o Congresso Nacional, em vez de cortar gasto, em vez de colocar um freio nas despesas do Executivo, aumenta as suas próprias despesas, criando novos gabinetes. Então, meu posicionamento contrário vem, primeiro, na defesa da democracia, que significa que um cidadão tem direito a um voto e que ele não pode ser subrepresentado, como acontece hoje com os estados mais populosos, e no segundo ponto, de aumento de despesa num momento de crise que a gente vive. O argumento de que não vai se criar novos gastos é porque tem uma previsão orçamentária todos os anos de que o Congresso vai gastar uma determinada quantia de dinheiro. Quando o Congresso não gasta, que é o que acontece todos os anos, esse dinheiro volta para os cofres da União. Então, o que eles estão argumentando? Já tem a previsão para o Congresso gastar. Isso significa que existe aumento de gasto real, porque a gente vai deixar de economizar o que a gente economiza todos os anos, e esse dinheiro então vai ser gasto com deputados, coisa que hoje volta para os cofres públicos para promover políticas públicas. O estado de São Paulo tem 70 deputados federais, enquanto o estado tem 46 milhões de habitantes, né? Outros estados, né, Amapá, Roraima, Rondônia, tem muito menos habitantes, né, e mais parlamentares proporcionalmente. Então, enquanto cada deputado federal de São Paulo representa mais de 600 mil pessoas, nos estados menos populosos eles representam 80, 90 mil pessoas, o que significa que a gente não tem uma democracia real em que um parlamentar representa, né, a mesma proporção de eleitores dos outros estados. Então, essa correção, entre aspas, que a Câmara está fazendo, ela aumenta essa distorção, porque em vez de redistribuir o número de cadeiras, dando mais cadeiras para os estados que ganharam população e tirando dos que perderam, ele só aumenta dos que ganharam, sem diminuir de quem perdeu população, diluindo o número de deputados de São Paulo, que hoje é 70 em 513 e 70 em 531. Foi mencionado aí que o censo não corresponderia à realidade. E aí, como é que trabalha com isso? Olha, se o problema está no censo, então a gente tinha que realizar um novo censo, a gente tinha que corrigir a metodologia da pesquisa que foi feita. Agora, me parece que nenhuma prova concreta de que há falha no censo foi apresentada. Na realidade, só houve falha, então, nos estados que perderam população, porque não houve uma falha de metodologia naqueles que ganharam a população. Então, assim, de fato, para mim não faz sentido, me parece mais uma pincelada casuística, né, em relação ao censo do que um argumento real.